Aira, eu sou brasileira, moro no sul do Brasil. Eu sou terapeuta corporal e trabalho com uma antiga arte milenar japonesa chamada Jinshin Jitsu. Essa arte harmoniza a circulação da energia vital no corpo através de toques com as mãos e em pontos onde essa energia se concentra. Eu vou estar aqui com vocês compartilhando um pouco desse conhecimento através de exercícios que nós possamos praticar juntos e que auxilie o bem-estar da nossa saúde física, mental e emocional. Até breve! Hoje eu quero começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre o que significa esse nome Jinshin Jutsu ou Jinshin Jitsu, tanto faz como a gente pronuncia. É um nome um pouco difícil de pronunciar. Jinshin Jitsu significa a arte do Criador para o homem sábio e compassivo. E aí já tem algumas informações para nós, né? É uma arte, não é só uma técnica, tem um aspecto criativo nessa arte, do Criador num sentido não religioso, mas num sentido de que essa arte, de alguma forma, desde que eu fui criada, desde que eu surgi, ela já está dentro de mim, como um potencial que pode ser acessado, conhecido e trabalhado. E para o homem, dentro do japonês, vocês sabem que eles usam hexagramas, né? E para cada palavra, às vezes tem mais de um hexagrama conforme o significado mais específico dessa palavra. Esse homem, esse ser humano, que está na tradução do nome Jinshin Jitsu, é um ser humano, foi usado um hexagrama que significa o ser humano sábio e compassivo, que é aquele ser humano que está na sua jornada de expansão de consciência, de autoconhecimento e de desenvolvimento de uma capacidade de compaixão. Então, a arte do Criador para o ser humano sábio e compassivo. Isso significa Jinshin Jutsu. Hoje eu vou falar um pouquinho de alguns aspectos teóricos, mas não demais, porque a proposta desse encontro não é que seja um encontro de teoria, e vou ensinar também algumas práticas, tá? Eu escolhi falar um pouco para vocês sobre esses pontos no corpo que nós tocamos no Jinshin Jitsu. Que pontos são esses, né? E que significados têm esses pontos? No Jinshin Jitsu nós chamamos esses pontos de chaves. Em espanhol se usa uma palavra que eu gosto muito, que é cerradura. É uma fechadura, é um local que eu posso abrir e fechar. E isso tem muito a ver com a maneira como esses pontos funcionam. Dando acesso para a energia, né, que está interrompida. Quando a gente abre um desses pontos, a energia flui. E fechando no caso de precisar limitar algum transbordamento, algum fluxo alterado num determinado ponto do corpo. Então, esses pontos têm essa característica de serem chaves que abrem e fecham. Mas se a gente pegar o significado desses pontos em japonês, eles trazem uma outra dimensão do que essas chaves são. Em japonês eles se chamam Eki-ten, que significa divindade fluida. É como se esses pontos fossem pequenos deuses e deusas dentro do nosso corpo, uma sabedoria interna que mora em vários lugares e que quando a gente toca, quando a gente conecta, a gente acorda essa sabedoria de uma maneira que ela esteja disponível para mim. E que à medida que esses pontos vão sendo acordados e vão sendo
harmonizados, eu passo a funcionar de uma maneira mais sábia também, né? E mais compassiva. Eu vou mostrar para vocês um pequeno desenho. Eu tenho no meu consultório uma versão desse desenho com a localização desses pontos super bonita, mas está lá, não está aqui em casa. Só para vocês verem que essas travas, essas chaves se localizam na parte de trás do corpo e na parte da frente do corpo. Elas têm números, têm cores, são simétricas, têm notas musicais associadas. Então, cada ponto desses tem uma gama de conhecimentos. Eu diria que o Jinshin Jitsu é uma teoria oriental do conhecimento universal. Tudo está dentro do corpo, assim como está fora, né? Então, à medida que a gente toca esses lugares, se faz ressoar muitos tipos de conhecimentos. Então, quem gosta de numerologia pode estudar a numerologia dessas travas, né? Cada uma tem um número, cada uma tem aspectos astrológicos ligada a planetas ou a signos. Então, a gente pode fazer muitas relações do Jinshin Jitsu, da localização desses pontos no corpo, com os conhecimentos que estão ali guardados. Hoje nós vamos começar com a chave número 1. O 1 significa, dentro desse conhecimento filosófico do Jinshin Jitsu, o movimentador primordial. Quando a gente conecta com essa chave, e depois eu vou mostrar onde ela se localiza e vou explicar para que ela funciona, quando nós conectamos com esse ponto, tocamos e trabalhamos esse ponto, nós trazemos para o nosso organismo essa energia do movimentador primordial. O que isso significa? Que a energia da chave número 1, ela tem a capacidade, a habilidade de trazer o movimento para o nosso corpo. Dentro de um ponto de vista físico, esse processo de trazer o movimento para o corpo pode nos auxiliar numa coisa bem básica de movimentação corporal. Aí o Yoda, tipo, eu tô com dificuldade de locomoção, tá sendo difícil de eu me movimentar, por algum motivo eu tô com dificuldade de me movimentar. Então, trabalhar essa chave número 1 cotidianamente vai facilitar a energia do movimento e vai resultar numa melhor capacidade de eu me deslocar, de eu me locomover. Muitos clientes meus que são idosos, que são mais velhos, maiores, como a gente diria em espanhol, eu utilizo esse fluxo dessa maneira com essas pessoas, para que elas caminhem melhor e tenham um pouco mais de facilidade na movimentação. Mas cada ponto desses não trabalha só a nível físico. Nada é só a nível físico no nosso ser. E no Jinshin Jitsu isso fica muito claro. A gente vai trabalhar com a qualidade do movimento, com o princípio do movimento. Então, num outro ponto de vista, o movimento, por exemplo, pode ajudar um processo digestivo. Digamos que eu tenha comido alguma coisa e que eu não tenha digerido bem esse alimento. Então, trabalhar com esse fluxo dessa chave número 1 vai ajudar a minha capacidade de digerir, vai colocar em movimento o processo de digestão. Ou o meu intestino não está funcionando bem e eu não estou conseguindo eliminar direito. Trabalhar com o fluxo 1 vai melhorar a minha capacidade de eliminação. Ele coloca sempre as coisas a se movimentarem. Mas também pode ser num ponto de vista bem filosófico e bem emocional ou mental.
eu estou com um pensamento fixo, eu estou sempre pensando a mesma coisa, como se alguma ideia está na minha cabeça e eu não consigo parar de pensar aquilo. Trabalhar o fluxo do 1 ajuda a fazer esse movimento no meu pensamento, a mudar a minha maneira de pensar. Ou eu estou me sentindo muito estagnada, por exemplo, como se a minha vida tivesse parada, como se eu tivesse emocionalmente estacionado em algum lugar, em alguma condição, numa forma de sentir que eu não quero mais, ou mesmo em alguma coisa que a minha vida está presa, né? Eu estou num trabalho que eu não gosto, eu estou numa relação que não me nutre mais, eu estou precisando me movimentar de uma certa condição na minha vida. O fluxo do 1 ajuda a trazer essa energia e essa qualidade de movimentação. Então, isso é muito interessante, porque esse movimento, ele vai acontecer no nosso corpo da maneira que tiver que ser. Esses fluxos, eles têm uma sabedoria própria. Eu posso me aplicar, por exemplo, por uma questão corporal, de que eu estou com dificuldade de me locomover, mas o resultado disso pode se expressar em muitas outras áreas da minha vida se eu tiver um processo de continuidade do trabalho com essa chave. Então, às vezes, a gente começa fazendo por uma questão física, às vezes aquela questão física até demora um pouco para melhorar, mas eu percebo que eu estou me movimentando em aspectos emocionais e mentais que eu não estava antes. Então, a qualidade do movimento, e é um movimento sábio, vai ser acordada, estimulada dentro de mim. Eu tenho um professor de Jinshin Jitsu, que é um grande amigo meu, que mora em Porto Alegre. Existem 3 instrutores brasileiros de Jinshin Jitsu que dão os cursos de formação. 3 são brasileiros, os outros são de outros países. E esse é um grande amigo meu, o Carlos Guterres. E ele tem uma frase que ele sempre diz que eu gosto muito. Ele fala assim: Jinshin Jitsu é uma jornada de consciência. A cura é um efeito colateral. E é bem isso, na verdade. Uma outra coisa importante sobre como funciona essa qualidade do movimento, já que nós vamos aprender daqui a pouquinho a trabalhar com esse ponto, tá? Esse movimento nós dizemos que é um movimento da unidade. É a unidade se movendo numa mesma direção. Então, eu também posso usar o fluxo da chave número 1 para trazer uma questão de organização para o meu movimento interno. Às vezes nós até estamos nos movendo bastante na vida, mas às vezes nós nos movemos de uma maneira muito dispersiva. Tipo, eu penso uma coisa, sinto outra coisa e faço outra coisa. Ou seja, vamos dar um exemplo. Eu tenho vontade de trabalhar com arquitetura, com fazer projetos de casas, essa é a minha vocação. No entanto, isso é o que eu sinto. Mas aí o que eu penso me diz: não, eu acho que eu não vou conseguir, que isso não é para mim. Então eu já sinto uma coisa, penso outra e acabo trabalhando numa terceira coisa que nem é algo que eu gosto. Então eu estou me movimentando na vida, mas estou me movimentando de uma maneira desconectada, né? Mente, emoção e corpo físico, cada um está indo para um lado. Esse fluxo do 1 ajuda a trazer um movimento organizado, único, da unidade. Esse é um fluxo que eu uso cotidianamente, particularmente todos os dias eu me aplico um tempo do fluxo do 1 para fazer com que os meus movimentos sejam únicos e que eles expressem
todos os meus aspectos de uma maneira integrada. Então, como é que nós vamos fazer esse fluxo, tá? Eu vou sugerir para vocês algumas possibilidades. Nós vamos ver 3 possibilidades de fazer o toque no corpo para colocar essa energia do em movimento, tá? A primeira delas é na própria chave. O se localiza aqui na parte interna dos joelhos. Eu vou afastar minha câmera um pouquinho para que vocês possam enxergar. Espero que me ouçam de qualquer forma. Aqui, ó, na parte interna do joelho, tá? Tá localizada essa chave, uma de cada lado. Então eu posso simplesmente tocar nessa parte interna dos meus joelhos e ficar com as minhas mãos ali. Quem tem facilidade de sentar nessa postura com as pernas cruzadas, pode praticar um tempo durante a sua própria meditação, pode estar tocando nessa chave número 1. Mas talvez essa postura não seja confortável para vocês. E auto-aplicação no Jinshin Jitsu significa conforto. Significa que eu tenho que, para poder praticar bem, eu tenho que achar uma postura, uma condição que o meu corpo não crie tensões. Então, eu poderia fazer, por exemplo, com as mãos cruzadas, né? Eu posso estar com as pernas cruzadas, encostada numa cadeira, no sofá, na minha cama, cruzar as minhas pernas e colocar as mãos aqui no meio dos joelhos, acomodadas de uma maneira bem agradável. Essa é uma outra forma e ficar. Posso estar assistindo um filme, uma série, posso estar repousando e manter as mãos aqui, trabalhando com esses pontos que moram aqui nos joelhos. Posso também fazer uma postura onde uma das minhas mãos vai tocar na borda do osso do quadril, aqui por trás. Eu vou mostrar aqui no desenhinho para vocês onde que está esse ponto se vocês tocarem atrás. Aqui, ó, na borda do quadril dos dois lados, tá? Então, a minha mão vai tocar ali. Assim ou assim, vocês sabem que podem virar o pulso da forma mais confortável. E a outra mão, então, vai para a parte interna do joelho. E fico, né? Mas não precisa estar sentada assim, pode estar recostado. Eu é que gosto de mostrar as posturas dessa maneira, tá? Então, uma mão aqui, nessa chave número 2, que amanhã eu vou falar sobre ela, e a outra mão no que mora aqui atrás, na lateral do joelho, tá? E os dois lados a gente pode fazer e deve fazer. Não precisa fazer os dois na sequência, tá, gente? Dá para fazer num momento um deles, no outro momento o outro, conforme a disponibilidade de vocês. Sempre vão adequando o Jinshin Jitsu de uma maneira fluida com a vida de vocês. Ele é uma arte, né? Nem todo mundo precisa fazer igual. E uma última forma de trabalhar essa chave, se qualquer uma dessas posturas for desconfortável, gerar tensão, não for legal, sempre tem como energizar uma chave dessas através dos dedos das mãos. Então, segurando o nosso dedo polegar direito ou esquerdo, nós auxiliamos a energizar a chave número 1. Então, com o dedo é muito fácil também, né? Ou seja, tem 3 formas da gente praticar e alguma delas seguramente vai ser possível trabalhar, tá? Então, essa é a sugestão de prática que eu vou deixar para vocês hoje, que vocês escolham momentos do dia e quem sabe ao longo dessa semana
porque eu volto aqui terça que vem, martes que vem, que vocês façam essa prática da chave número 1, que vocês experimentem essa qualidade de movimento todos os dias, trazer uma energia de movimento para a vida de vocês, movimento organizado, centrado. E a última informação que eu queria trazer é que a localização de uma chave também mostra uma parte do corpo que pode ser auxiliada. Como ela mora aqui na parte interna do joelho, todos os problemas de joelhos, de rodilhas, podem ser auxiliados. Então, se vocês têm dor no joelho, podem fazer essa chave para ajudar o joelho, tá? Não precisa ser só por um aspecto filosófico. Apesar de que se vocês fizerem para ajudar o joelho e fizerem bastante, o joelho vai melhorar, mas outras coisas vão acabar se movimentando internamente também. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo esse tipo de efeito do Jinshin Jitsu, né? E às vezes o meu joelho está doendo porque eu não estou me movimentando na vida, em algum aspecto. Em português a gente fala, eu finquei pé, né? Eu cravei pé numa situação, não me movo, estou sendo teimosa, ou estou com dificuldade de me mover, às vezes começa a dar um problema no joelho ligado a essa atitude emocional, mental. Então a gente ajuda o joelho, mas também ajuda a trazer movimento para aquilo que for necessário internamente. Então essa é a ideia, né? Assim vocês vão conhecendo um pouquinho mais do Jinshin Jitsu, da parte prática e da parte filosófica, tá? Por hoje é essa a minha sugestão de prática e estou à disposição para responder dúvidas. Eu vou sair daqui agora do vídeo, vou no meu notebook e aí eu vou poder conversar e responder os comentários que tiverem lá. Fica um pouco difícil para mim responder durante o vídeo porque me dispersaria, enfim, vai interromper muito o fluxo da informação. Eu agradeço a todos pela presença, quem puder compartilhar. Eu sei que o Jinshin Jitsu ainda é uma arte nova, que está se expandindo e é muito legal saber que outras pessoas estão tendo acesso a esse conhecimento tão sagrado e que nos auxilia de tantas maneiras. Eu deixo um grande abraço para vocês e semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, eu estou aqui. Beijos brasileiras! Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.